É isso que você tá pensando há muito tempo? É tipo, vai ter uma hora que eu vou dar uma segurada. O prazo sempre foi 40 anos. Isso é uma parada que tá na tua cabeça A desde minha há data muito de tempo. vencimento de validade ali, até porque eu não consigo muito mais que não isso. dá, né, Eu mano? sinto que meus pinos estão batendo torto já. Entendi. Eu só não. Eu parto da premissa que eu sou julgado quando eu falo isso, mas não me julguem mal, e que só tem doença quem faz exame. Então eu não vou atrás de fazer pra não ter isso como muleta, porque vão validar. Ó, você tá, você tem, você tum, você pá. Então eu não vou atrás de. Entendeu? Eu tento controlar por conta aqui, mas eu sei que tá batendo uns pinos errados já faz tempo, entendeu? Entendi. Entendeu? Por que eu tô te perguntando isso, cara? Porque assim, teve um. E aí eu não sei se. Esse lance que tu acha que tu. Por acaso, você acha que ficou meio mal da cabeça porque tu bateu. Tipo, tu chegou onde onde você nem imaginava que você ia chegar? Ou. Tipo, não dá pra eu ser maior nisso aqui que eu tô fazendo? Não, eu acho que é porque eu não tava preparado mesmo pra quantidade de coisa que aconteceu na minha vida tão rapidamente, assim. Na verdade, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Cara, eu amei Cara, ouvir foi isso questão como de- resposta da sua boca, sabia? Foi É sinal de que como... o cara progrediu mentalmente pra cara. Juro por Deus, fico orgulhoso da sua resposta. É animal você falar isso. Cara, musicalmente falando, foi questão de 1 ano, cara. Como é que o cara de 22 anos entende isso, tá ligado? Não tem como. Se eu não tivesse a base familiar que eu tenho, a educação familiar, a família perto, né? Porque quando o bicho pegou, cara, meu pai, minha mãe e meu irmão tava ali, firmão, entendeu? Eu tinha, cara, sucumbido, assim, sei lá, nem sei. Graças a Deus eu nunca fui de álcool, droga e etc. Porque senão tinha lascado, tá ligado? Acho que vendo um artista, vendo de fora... O que doía mesmo? Porque assim, você não foi fazer merda, tá ligado? Mas mesmo assim, a tua cabeça foi pro espaço. Eu entendi, você fica famoso muito rápido, ganha muito dinheiro, não sei o quê, mas o difícil era dizer não pras coisas. Tipo, cara, eu tenho muito dinheiro, se eu quiser fazer essa porra que eu vou fazer, mas não devia. É essa que é a parte que é complicada? Porque, Não, pô, a parte complicada, na verdade, pra mim, sinceramente, cara, foi não ter conseguido despedir direito do meu avô antes de falecer, tá ligado? entendi. É não tá mesmo ali. Não ter conseguido trocar uma ideia, tipo, ter dias com a minha avó antes dela falecer, dias que a gente tinha como antes. As coisas que doeram em mim foi isso, sabe, assim. Foi quando se eu te falar assim, foi isso. É que, tipo, caramba, meu pai e minha mãe, eles estão envelhecendo todo dia e eu tô aqui me matando de trabalhar, entendeu? Será que é isso? Sabe, assim, eu acho que o que mais me doía na época era isso, sabe, assim. Era isso. E o que acontece hoje, só que de uma forma um pouco mais branda, porque hoje eu tenho mais autonomia de tudo. Hoje eu não faço mais 30 shows no mês, então, senão eu estaria sentindo isso com o Luca. E mesmo assim, mesmo vendo ele assim com muita frequência, às vezes se eu fico uma semana trampando, eu me sinto mal por... Putz, o Luca tá ali, deve estar falando coisas que eu nem sei. Sabe, eu tô aqui trampando, me matando, sabe? É isso. Essa parada quando você fala do sucesso, né? E apesar dele ser muito de ponto de vista, perspectivo pra caramba, o que é pra você não é pra ele, vice-versa, sucesso e tal. Dele ser egoísta, velho. Porque é isso, é um preço alto, mano, que você tem que pagar. É alto. Pra fazer acima da média, por isso que chama média, porque tá todo mundo ali, pra fazer acima dela você tem que se dedicar muito, você tem que falar não pra muita coisa, você tem que abrir mão de muita coisa. E é por isso que não saem 50 milionários por dia de qualquer lugar, porque nem todo mundo, aliás, a grande maioria não tá disposta a pagar esse preço, e ele é alto. Ele é alto. Entender que ele é alto, quando você entende que ele é alto, tarde demais Tarde é foda. demais. Mas a gente entende tarde demais, você tá ligado, né, mano? A gente entende tarde demais, porque ninguém passou um manual de instruções, né, antes. É a regra do quer ter o que ninguém tem que fazer o que ninguém faz. Só que pra fazer o que ninguém faz, você tem que abrir mão de uma caralhada de coisa. E aí essas coisas estão nela. E é interessante que tu setou um objetivo de parar aos 40, e esse objetivo... Mas esse objetivo, ele tem uma parte numérica também? Também. Você pode abrir pra nós, cara? Tipo, do nada, falar Não, eu queria saber só pelo que, menos vamos lá, assim. você bateu essa meta já? Não, Tá. mas tô chegando. É uma Mas meta até lá você bate. é uma meta de valuation? Não, é um de total tudo? de dinheiro. É, porque assim, não é nem dinheiro físico, assim, olha, eu tenho que ter um malote de dinheiro e tanto, mas eu acho que quanto às coisas específicas que eu tô trabalhando pra valer em X, tem que valer até o ponto que eu consiga. Mas, na verdade, isso é passar irrelevante tudo. pro meu ponto, que era... eu acho que o mais legal disso
é que você planejou uma meta financeira, você planejou uma idade e você planejou o que vem depois também. Tá ligado? Não. Olha, cara, você vem, aí, ó, o você que vem depois é o que tá planejado. Depois, irmão. Você tem que pensar, caralho, porque eu vou te falar. Tempo. O que vem depois, na minha cabeça, o que vem depois do stop. Mas o que vem depois do stop, que é depois da grana, que é depois de tudo, sempre foi o mais importante. Exato, inclusive. cara. Muito mais. Exato. Porque eu tô falando isso. Porque, assim, teve talvez a minha pior fase da cabeça foi quando eu não precisava mais me desesperar pra pagar aluguel. Porque, assim, a minha vida era... Cara, eu preciso fazer dinheiro pra pagar esse cartão de crédito, porra. Preciso fazer dinheiro pra pagar esse aluguel, preciso fazer dinheiro pra comprar não sei o que e tal. E quando eu percebi que eu pagar o McDonald's ou roubar o McDonald's na minha vida era a mesma coisa, porque, assim, não fazia diferença, tá ligado? Entendi. O dinheiro que eu gastava ali não fazia diferença mais na minha vida. Quando eu percebi isso, fudeu. Porque... E eu não pensei o que vem depois, caralho. Tá ligado? Eu não sabia que tinha um depois. Pronto, e agora? Eu não sabia que tinha um depois. Tá ligado? É o cachorro que late pro carro. Eu não Aí sabia o carro que parou, eu ia... ele chegou no pneu. Agora eu faço o quê? Nunca fui até aqui. Nunca cheguei no pneu pra morder. O que eu faço agora? Eu não sabia que eu ia alcançar. Eu não sabia. Eu achava que eu nunca ia alcançar essa parada. Aí a gente não... Tá aí a gente desconversa. Porque o meu, não. Eu sempre soube. Então, é maluco isso. Eu sempre tive certeza que eu ia viver a vida que eu vivo hoje. Eu não sabia como também, mas eu tive nem certeza. quando. Então, nem como, nem quando. Eu sempre tive certeza. E eu costumo dizer isso, eu falo isso abertamente. Nos melhores momentos dos sonhos em que eu falava com Deus de pedir as coisas, não era metade da vida que eu vivo hoje. Por isso que eu sou tão grato e tão deslumbrado com as minhas coisas, faço questão de agradecer e ser grato diariamente, porque não era metade disso. Então, tipo assim, eu sempre soube que a parada ia acontecer. Eu sempre soube que eu ia fazer pela minha família. Eu sempre soube que eu ia fazer pelos meus, pelos próximos. Eu sempre soube. Só não sabia quando, não sabia como, mas eu sabia que eu ia fazer. É louco isso, né? Então, é Você louco também? mesmo. Também. É louco mesmo. Mesma coisa. De repente eu comecei a ganhar, nem antes do Flow até, um pouquinho antes, né? Meio que o Flow vem porque eu ganhei essa grana e deu pra botar uma grana aqui, tá? Porque a gente pagou pra existir 2 anos e meio, né? Assim, investiu 2 anos e meio aqui antes de fazer retirada? Antes de receber o primeiro salário, 2 anos e meio. Eu e o Monark, no caso. Mas assim, eu comecei a do nada, de um mês pro outro, eu comecei a ganhar, porra, Agora fala de número, quase 10 vezes o que eu ganhava. Tá ligado? Caramba. Então, pra mim foi, caralho. O que tá O meu carro tá pago. Tá ligado? Não tem uma parcela, caralho? Porra, caralho. Tem um boleto, porra? Tipo, pra mim foi uma parada que me mexeu comigo. Então, imagina isso 1 milhão de vezes, que foi como foi pra entendo. você. E você, tipo, começou a se sentir menos vivo, né? Por conta disso, né? Por não pra mim enfrentar esse tipo de problema, pra mim né? foi, caralho, e agora? E tá bom. Agora... E aí veio o Flow, tá ligado? E aí veio assim, cara, tá bom, eu vou... Isso daqui, vamos partir do princípio que isso aqui não é pra sempre. Boa. Importante pensar que isso aqui não é pra sempre. Isso aqui o quê? O que eu tava fazendo, eu comecei a fazer umas lives no Facebook que era um salário absurdo, tá ligado? E eu ficava, Legal. caralho. E essa grana, por saber que aquilo ali não era pra sempre, eu não torrei, tá ligado? Administrou. E deu pra investir, a gente comprar as paradas e começar porra, no começo, cara, o Jean ganhava 100 reais, né, por episódio, tá ligado? E a gente começou a pôr dinheiro na parada pra trazer os caras pros convidados, não sei o que e tal. E essa grana era desse contrato aí, tá ligado? Do caralho. E aí a gente pagou pra viver 2 anos e meio, porra. A gente veio pra São Paulo com 4 meses de Que loucura, programa. se for 5 meses de pensar, né? Que programa. doideira, né? Os caras acreditou, né? Não, é que na nossa É cabeça, do caralho, né? isso aí tem a ver com... Isso tem a ver com algo parecido com o que você falou, que você sempre soube que você ia viver isso. Eu não sempre soube que eu ia viver isso, mas do momento que a gente falou no Flow, antes do nome ser Flow, eu sabia que ia virar. Que legal. Essa certeza eu tinha. Por isso que virou, né, mano? Isso aí. Era só uma Se questão você entra de com tempo. dúvida, fudeu. Eu já tenho metade do caminho pra dar problema. Era só uma questão de tempo. Era só... Então você sabia, velho. A dúvida que eu tinha era... Será que eu vou conseguir sobreviver até lá? Porque eu sei que eu vou ter que penar aqui, tá ligado? Já com família, né? Já morando numa cidade que a gente tava meio que sozinho, não tinha familiar naquela cidade, entendeu? Era uma parada... Ainda mais quando ele veio pra São Paulo. Quando o Flow veio pra São Paulo, eu comecei a vir de Curitiba pra São Paulo toda semana durante 1 ano e meio.
Então a gente ralou pra caralho, porque a gente sabia, sabe? A gente só não tinha certeza se a gente ia conseguir se manter Mano, vivo e até como lá. que foi chegar, assim, nas primeiras personalidades, assim, tipo, conhecidas, assim? Porque depois começou a vir como uma ganhou rinca, tração, tá né? ligado? É porque, cara, eu e o Monark, a gente já tinha uma história, alguma história na internet. Ele mais que eu, porque ele já tinha em 2012, 12 anos, eu nunca sei, é 12 ou 13? 11 e 12. Em 2011, 12, o Monark era, porra, o maior do Brasil. Ele só perdia pra galinha pintadinha em views, tá ligado? Sim. Fazendo o quê? Minecraft, vídeo de Minecraft. Verdade. É. Caralho. E Meu aí- filho teve uma época desse Minecraft que é uns bagulho mal feito num gráfico de uns tijolos, não é um bagulho? Fala mal de Minecraft. Não, é Minecraft foda. legal pra caralho. Quem joga, admiro e tal. É um jogo foda, mas Mas eu é do entendo que tijolinho, a cara né? dele Porque eu vejo os esquisito. gráficos de videogame hoje, o negócio parece filme. Esse é meio underground, É, parece, né? tipo É isso. Tibia, né? Eu não entendo. Desculpem, Minecrafters. Eu não Eu quis amava ofender. Tibia. Não, mas tudo bem. E eu fazia vídeo de jogo também. De Minecraft também? Não, fazia vídeo de. Nessa época eu tava fazendo. Eu fazia uns vídeos de GTA com os amigos. Bom, o fato de eu vir parar na internet já é maluco, porque é um monte de bifurcação, aquelas bifurcação que a gente tava falando, caralho, e eu vim parar na internet e eu vim parar em Curitiba e eu fui vizinho do Monark, tá ligado? Cara, você conheceu Que assim? doideira. Caralho. Que doideira. Então, Que loucura, essas bifurcação da vida maluca aí. E aí, eu fazia uns vídeos na internet, então a gente já conhecia os caras da internet. Então, os primeiros convidados eram os caras que eram nosso amigo. A gente foi convidando, eu convidei o Drizzy, que foi o cara que me mostrou a cidade de Curitiba, que por eu acabar morando lá, indo morar lá. E a gente foi chegando nos caras assim, mas os primeiros que a gente não tinha contato, e a primeira vez que a gente viu foi por causa do Flow, foi o Benê Barbosa, que é um ativista pró-armas, e a Dread Hot, que é uma Sei atriz demais, pornô. atriz pornô, né? Como é que você conhece? Sei. Ué, mano, como é que olha não? o Ela é Luca. famosona, mano. Sei, Ela é olha, a famosona. boca encheu Ela é d'água. famosona. Ela é famosona. Eu acho que ela é a Caralho, única, Lucas. única artista pornô, atriz pornô, que tem os dreadzão brabo e tatuagem pra caralho. Não tem como, entendeu? Não conhecer. E é gata. Ah, velho, é gata, filho. Como não? Eu não vi, mano. Deixa eu ver. Bom, vem mas cá, assim, o tio. ponto é que verdade? a gente foi meio que falamos no Twitter, explicamos o que era pro cara. No começo tinha que explicar o que era pro cara, né? Explicamos o que era e os caras, tá bom. E aí esses foram os dois primeiros que eu me lembre, sabe? Mas a vasta maioria no começo era amigo. A gente foi construindo essa relevância para sair desses caras de internet aos poucos também. E aí agora a gente tá invertendo muito, porque a gente tá entrevistando ele, foda-se também. Não, né? a gente tá só com programa, mas o programa é isso é nosso. legal, Então pô, tudo bem. Para com isso. Daqui a pouco eu vou mijar, inclusive. Não vai, porque a gente vai beleza. trabalhar. Em que momento você sentiu que virou a parada? Você falou assim, puta, agora virou. Cara, eu senti que virou. Não, mas de forma sem Ou quando você for você mijar, fala assim, mano, ou virada quando já você- foi esse ponto Não, tal. não Assim. faça. Quando Quando você for for mijar, Quando o eu quê? posso ser você? Pode. Beleza. Pode. Quando. Vai vir merda, já vou avisando aí, prepara os botões pra cortar. Quando foi o momento que você falou, virou, pau? Na verdade, foi a mesma época. Quando a gente conseguiu um contrato que. Acho que era com a Twitch. Era com a Twitch, eu acho que foi o contrato da Twitch. Já era o flow, já era rolando. Já, a gente Aham. tinha 2 anos e tal de Flow, tá ligado? A gente conseguiu um contrato com a Twitch que garantia pra gente um mínimo Mínimo. que pagava as contas do Flow, Que legal. tá ligado? Aí eu, porra, então agora o que a gente fizer É lucro, É é, nosso. bolso. é. Puta que tesão. Então, assim, e saiu de. Assim, a gente lutava pra pagar as contas do Flow pra ele me pagar um salário. Tá ligado? Meio que em um mês. Muito do Tá caralho. ligado? Então foi louco. Então foi meio tudo na mesma época. É ali. louco as viradinhas, é muito louco. É, Animal. e isso deu pra gente o que a gente precisava pra fazer o que a gente fez pelo cenário, que é desenvolver o cenário, começar outros programas, investir em outro estúdio, Outros não sei o que. estúdios. E a gente começou a fazer o cenário de podcasts existir. E hoje você porque- entende isso aqui como uma empresa. Cara, tem o CEO, Virou um CFO, complexo, né? tem não sei o quê. Então, aí que eu quero entender. Você faz parte do operacional disso aqui? Sim, pra caralho. Tirando a parte artística, você também é um cara do game, então. Cara, sou eu. Você entende A de gente só valuation, faz você o- entende de número, você entende do operacional. Olha, os caras entendem mais que eu. O Riz tá ali. O Riz tá ali. Aquele cara ali é o cara do dinheiro. Tá ligado? Faz um pix, então. Então, Duvido. você ele fazer. manja mais do dinheiro do que eu, mas, pô, tem preparado um material que era pra ele ter me apresentado ontem, mas aí eu acabei tendo que gravar e não rolou, mas tem uma reunião marcada pra ele me mostrar essas porra. tá Ah, ligado? legal, Então mano. então você participa. é isso que eu Sim, quero pô. saber. A gente meio Não que fala como faz você já- as doideiras que sai daqui. Não fala como né? se fosse óbvio, porque não é óbvio, mano.
Não é, não. Sim, cara, não é óbvio. Não é. Eu só tô te questionando Então, eu porque é descobri que zero, não é. é zero óbvio. Eu descobri que não é óbvio, mas assim, fazia parte do nosso plano de criar um cenário, se profissionalizar. Então, para se profissionalizar, Você tem que fazer precisa parte. desses caras. Isso. Quem guarda o gado é o zóio do dono.